Um navio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza deixou nesta terça-feira o porto do Chipre. A embarcação de uma ONG espanhola transporta quase 200 toneladas de alimentos, como arroz, farinha ou conservas. Esses alimentos serão, claro, distribuídos para a população. A ação é parte de uma iniciativa da União Europeia para criar uma rota marítima de entrega de ajuda a partir do Chipre. A diretora do Programa Mundial de Alimentos alertou que o tempo é curto para evitar a fome, em particular no norte da faixa de Gaza, que está a caminho de uma catástrofe humanitária por não receber ajuda alimentar suficiente. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, 25 pessoas, incluindo 21 crianças, morreram por desnutrição e desidratação nos hospitais de Gaza desde o começo da guerra. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Boa tarde, Vitélio. Seja sempre bem-vindo ao Conexão Record News. Esse navio, claro, está chegando, a gente vê outras iniciativas, mas tudo depende da aprovação de Israel para que realmente esses alimentos possam chegar na faixa de Gaza, né? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Um prazer participar. Pois é, o que Israel vem fazendo? Vem controlando a entrada de caminhões que passam ali pelo portão de Rafah, que faz fronteira com o Egito, faixa de Gaza com o Egito. Antes dessa guerra entravam em torno de 500 caminhões por dia, depois da guerra chegaram a entrar 20 por dia, depois do início da guerra. Em alguns momentos houve entrada de 100 até 200 caminhões, mas isso não é suficiente para abastecer as 2.300.000 pessoas que vivem ali. E a alegação das organizações internacionais e da ONU é que existe um forte policiamento de Israel na fronteira, mas também existe o patrulhamento do Hamas nas ruas e a revista de Israel dos caminhões. Teve um caminhão, Kelly, que ele foi impedido de ingressar na faixa de Gaza porque ele tinha tesouras cirúrgicas para cortar ferimentos ou ataduras, e isso foi proibido por Israel. Agora, essa entrada do navio depende da construção de um porto, porque Gaza tem um porto que está sendo controlado por Israel, foi bastante alvejado também, e aí serão necessárias obras para um porto flutuante que possa conectar a estrutura já existente ali na faixa de Gaza com uma estrutura nova para que os navios possam ancorar. Isso está sendo feito à revelia da vontade de Israel. Israel não pode impedir, inclusive, porque a iniciativa desse porto flutuante é dos Estados Unidos, Kelly, principal aliado de Israel desde o primeiro momento nessa guerra. Pois é, já que você citou os Estados Unidos, a gente lembra que o país também enviou uma ajuda pelo mar, também logo depois de um pronunciamento do Biden, 36 horas depois, o navio saiu rumo à faixa de Gaza. Agora, é interessante a gente analisar, porque apesar dessa parceria incondicional do governo do Biden a Israel, também os Estados Unidos não conseguiram uma liberação terrestre de ajuda. Pelo menos é o que aponta até agora, não é? Exatamente. O Biden vem criticando muito o Netanyahu. O Biden vem dizendo que o Netanyahu prejudica o Estado de Israel, ou seja, a crítica do Biden não é contra Israel, mas é contra o governo, especialmente o governo do Netanyahu. Isso que os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido, que saiu da União Europeia, mas que ajuda Israel nesse corredor marítimo, estão fazendo, é tentar construir esse porto flutuante para depois enviar os alimentos. Os alimentos que saíram do Chipre, por exemplo, dessa ONG Open Arms, né, que é o Braços Abertos, já estão a caminho da faixa de Gaza, mas vai ser necessário que esse navio que você mencionou, que saiu dos Estados Unidos 36 horas após o pronunciamento do Biden no discurso do Estado da Nação, que foi na quinta-feira passada, é necessário que as obras sejam concluídas, porque o navio com assistência humanitária não tem como atracar em Gaza sem essas obras. E isso, Kelly, vai levar semanas, talvez meses, para essas obras ficarem prontas. Então, ainda é uma incógnita como que esses mantimentos e alimentos vão chegar à população de Gaza. Inclusive, o próprio Biden disse que não haverá tropas americanas colocando os pés no chão do território de Gaza, mas sim apenas auxiliando via marítima, Kelly. Pois é, e se falta um porto em Gaza, a pergunta que fica é o seguinte: essa ação do Biden foi realmente, claro, focando nos civis ou para acalmar
o termômetro lá nos Estados Unidos em ano eleitoral, onde o Biden tem sido muito criticado por esse apoio a Israel? Essa é uma ótima pergunta. O apoio que os Estados Unidos enviaram via aérea, né, aqueles paraquedas com mantimentos, que a ONU criticou que fica muito bem na foto, né? O Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, disse que fica bem na foto, mas que na prática ajuda pouco, porque a quantidade não é comparável à dos caminhões, e também o vento leva os paraquedas para o mar, e aí muitas pessoas tentam resgatar e acabam sendo vítimas, né, de acidentes ou são pisoteadas, porque os mantimentos caem em locais inóspitos. Então, veja, isso foi denunciado como uma manobra eleitoral. Inclusive porque o Biden, Kelly, onde ele vai, ele sofre protestos por causa da situação na faixa de Gaza. E ele está na corrida eleitoral, lembrando que as eleições nos Estados Unidos são em novembro. Agora, por outro lado, o Trump sempre foi um apoiador incondicional do governo Netanyahu, né? São dois políticos com posicionamentos mais à direita, e o Trump, inclusive, queria mudar a capital, que é em Tel Aviv, queria mudar a embaixada da capital em Tel Aviv, a embaixada dos Estados Unidos, para Jerusalém, que é considerado uma medida polêmica, porque Jerusalém oriental está sob o domínio dos palestinos e Jerusalém ocidental foi ocupada por Israel na Guerra dos 6 Dias de 1967. Mas é uma situação bastante complexa por os dois candidatos, tanto o presidente dos Estados Unidos, o Biden, quanto o candidato de oposição, o Trump, nesse momento, Kelly. Vitelio, e a ONU, que alertou que os assentamentos israelenses nos territórios palestinos constituem um crime de guerra. E nos últimos anos, a construção de novas casas aumentou. Vamos conferir a reportagem. A expansão dos assentamentos israelenses nos territórios palestinos ocupados constitui um crime de guerra e ameaça qualquer possibilidade prática de um Estado palestino viável. A advertência foi feita pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Segundo um relatório da entidade, Israel planeja construir mais 3.476 casas nos assentamentos ilegais de Ma'ale Adumim, Efrate e Kedar. No período incluído no relatório, de novembro de 2022 a outubro de 2023, aproximadamente 24.300 novas moradias foram acrescentadas aos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Este é o maior número registrado desde o começo do censo em 2017. Isso inclui aproximadamente 10.000 em Jerusalém Oriental, de acordo com o relatório. Desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, depois dos ataques sem precedentes do movimento islamita palestino em território israelense, também eclodiram incidentes violentos na Cisjordânia ocupada. Quase 500.000 pessoas vivem atualmente em assentamentos na Cisjordânia considerados ilegais pelo direito internacional. No contexto da guerra em Gaza, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, reafirmou no final de fevereiro que novos assentamentos são um problema para alcançar uma paz duradoura. Pois é, existem os posicionamentos da ONU, mas na prática, né, Vitelio, do que eles servem? Kelly, essa situação dos assentamentos, ela é bastante complexa. A denúncia desses assentamentos foi feita pelo Volker Turk, né, que é secretário da ONU, um dos secretários da ONU. Veja só, o que acontece? Em 1947, na Assembleia Geral da ONU, foi aprovada a criação do Estado de Israel, uma espécie de compensação pelo Holocausto, pelo que os judeus na Europa, especialmente dentro da Alemanha, mas também território soviético e outros no entorno, passaram durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição pelos nazistas. E nessa reunião da ONU em 47, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi determinado que seria criado ali, dentro daquela região, o território de Israel. Já havia assentamentos de judeus lá, os judeus já tinham comprado propriedades naquela região, havia judeus lá desde a diáspora, lá desde 66 depois de Cristo, e também havia palestinos. O que acontece? Em 48, o Reino Unido se retira daquela região. O Reino Unido tinha controle sobre aquela região e se retira sem deixar uma solução. E aí Israel comunica que tinha sido criado seu Estado. E aí começa a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Imediatamente, os palestinos não concordam com a ocupação daquele território. Em 67, ocorre a Guerra dos 6 Dias. E aí, na Guerra dos 6 Dias, Israel toma diversas regiões de países vizinhos, inclusive
do que deveria ser a Palestina. Dentre essas regiões, a faixa de Gaza, o Sinai, as colinas de Golã, e ocupa Jerusalém Ocidental. Então, o que acontece? Desde essa época, Israel vem construindo assentamentos na Cisjordânia, que é o outro lado do território palestino, que não tem conexão direta com a faixa de Gaza nesse momento. E esses assentamentos são de tal nível, né? Vocês falaram em quase 500 mil judeus ali, são cerca de 490 mil são israelenses, né? Numa área que tem 2 milhões de palestinos. Esses assentamentos, muitos israelenses consideram necessários para conter a violência, dentre eles o Netanyahu, que se reelegeu 3 vezes com essa bandeira. Em 2005, Israel se retira unilateralmente da faixa de Gaza. E aí, em 2006, existem as eleições na faixa de Gaza entre o Hamas e o Fatah, a autoridade palestina. É uma guerra, ocorre logo depois, em 2007 o Hamas toma o poder. E aí os israelenses alegam que sem os assentamentos eles não têm como prevenir atentados terroristas e a violência dos palestinos contra os israelenses. E, por outro lado, os palestinos alegam que com os assentamentos não é possível a constituição do Estado palestino, que hoje é reconhecido por 139 dos 193 países da ONU, mas que para existir de fato precisa de um território determinado e de um acordo de paz com Israel para que esses dois estados possam conviver pacificamente naquela região, Kelly. Olha, é uma situação dramática, né? Envolvendo civis, crianças, enfim, a gente segue acompanhando com o coração apertado. Vamos falar agora de outra guerra, né? O presidente da Ucrânia, Vitélio, afirmou que o avanço da Rússia no leste do país foi freado. Volodymyr Zelensky disse que a situação na frente do combate está muito melhor do que nos últimos meses e que o exército ucraniano já construiu mais de 1.000 quilômetros de linhas de defesa. Já o Ministério de Defesa da Rússia anunciou ter avançado em pontos estratégicos nas últimas horas. Qual que é a sua avaliação, Vitélio, desse momento na guerra entre Rússia e Ucrânia? Kelly, os dois lados falam meias verdades. É verdade que a Ucrânia está melhor agora do que estava há algumas semanas, porque recebeu muito apoio de países europeus, já que o apoio dos Estados Unidos está barrado na Câmara dos Representantes pelo Mike Johnson, o speaker da casa. Isso deve ir à votação dentro de algumas semanas, inclusive no discurso do Biden, o Johnson estava atrás do Biden e quando o Biden falava que é necessário ajudar a Ucrânia, o Johnson acenava positivamente com a cabeça. Então deve acontecer algum acordo, mas enquanto isso a Europa ajuda em peso a Ucrânia. A Europa aprovou um pacote de 50 bilhões de euros para a Ucrânia, é muito dinheiro. Até agora os Estados Unidos, por exemplo, transferiram 44 bilhões de dólares, ou seja, mais do que a transferência atual dos Estados Unidos. Além disso, existem acordos bilaterais de países europeus com a Ucrânia, como o Reino Unido, por exemplo, a França, a Alemanha, de transferência de equipamentos para conter o avanço russo. Por outro lado, também é verdade que os russos têm avançado em posições táticas e, em alguns casos, posições estratégicas como a Avdiivka, por exemplo, que daria acesso à capital do Oblast de Donetsk, a cidade de Donetsk, e aquela cidade vem sendo ocupada pela Rússia desde 2014 e a Ucrânia, estando ali em Avdiivka, poderia ter acesso à cidade de Donetsk porque fica apenas 15 quilômetros de distância, então é uma posição estratégica. Agora, a gente também tem que levar em consideração que as eleições, entre aspas, né, porque não são eleições abertas ou com oposição na Rússia, começam dia 15 de março e vão até dia 17 de março. Então o Putin vai fazer de tudo para que a sua imagem não saia arranhada com as declarações do Zelensky nesse momento, mas é verdade, meia verdade dos dois lados. Nesse caso, a Ucrânia está mais fortalecida nesse momento do que estava há algumas semanas, alguns meses, e a Rússia tem feito avanços táticos em alguns casos estratégicos, Kelly. Tem uma outra notícia chegando por aqui, gostaria da sua análise também. É que uma especialista em direitos humanos das Nações Unidas afirmou que a Rússia é responsável pela morte do ativista Alexei Navalny e cobrou uma investigação independente sobre o caso. Olha só. Mariana Katsurova, especialista da ONU em Direitos Humanos, declarou que como o opositor de Putin foi morto dentro da prisão,
e passou por condições que equivalem à tortura, a Rússia pode ser considerada culpada pelo óbito. Outra crítica feita por ela é que o governo russo se negou a entregar o corpo de Alexei Navalny à família e nem deram início a uma investigação. Por isso, durante um evento sobre políticos russos, a especialista ainda mostrou preocupação com outros detentos do Kremlin. Desde a morte de Alexei Navalny, não passo um dia sem me perguntar quem é o próximo Navalny. Quem entre os milhares de presos políticos e muitos mais que as autoridades russas detêm todos os dias por depositarem flores em memória de Navalny, por comparecerem ao funeral e por se oporem à guerra na Ucrânia. Quem será o próximo Navalny? E haverá o próximo Navalny, com certeza, com este nível de repressão. As autoridades russas dizem que Navalny morreu por razões naturais. Ele estava preso desde 2021, condenado por acusações de terrorismo e atividades extremistas. As penas ultrapassavam 30 anos de detenção. Mariana Katsarova também reforçou a necessidade de uma investigação independente sobre a morte do ativista e afirmou que vai cobrar isso das autoridades russas. Penso, em primeiro lugar, em me reunir com as autoridades russas em todas as oportunidades que tiver e exigir a libertação total e incondicional de todos os presos políticos, bem como uma investigação independente da morte de Navalny. Sabe, Vitélio, logo depois da morte do Navalny, me lembro que houve ali uma dificuldade até para encontrar um local antes do sepultamento, né? Um local de despedida do ativista. E no dia, a gente mostrou aqui na Record News ao vivo a quantidade de pessoas, foi uma quantidade expressiva de pessoas que apareceram ali para se despedir do Navalny. Isso até eu fiquei impressionada porque havia já um anúncio de repressão. Qual que é a sua análise? A Rússia vai criar novos Navalnys, ou seja, matar novas pessoas? Pode ter essa suspeita ou esse caso pode ter uma repercussão maior? Kelly, a avaliação de praticamente todo mundo que estuda a Rússia é que a Rússia atualmente é uma ditadura, não há dúvida sobre isso. Não existe oposição na Rússia. A gente falava há pouco que vai haver eleições agora de 15 a 17 de março, mas o Putin concorre sozinho em eleições não transparentes. Essa Mariana Katsarova, ela faz essas declarações de fora da Rússia, porque dentro da Rússia só chamar a guerra de guerra dá 15 anos de prisão. Essas pessoas que foram ao sepultamento do Navalny correram risco, muitas foram presas, mas também, com certeza, todas foram listadas, pessoas que se opõem ao regime ditatorial do Putin. O Navalny, a Katsarova alega que estava sob responsabilidade do Estado russo numa prisão da Rússia e que sofreu maus tratos equivalentes à tortura. E veja que não há dúvida de que o Estado russo tentou matar o Navalny em 2020, porque a substância que foi usada contra ele, e ele foi atendido na Alemanha, isso foi atestado por médicos alemães, mas antes de sair da Rússia, um médico russo já tinha dito que provavelmente ele tinha sido envenenado, isso foi confirmado, inclusive, pela Angela Merkel, na Alemanha. A substância foi o Novichok, que é uma substância inventada pela KGB, um antigo serviço de espionagem russo, hoje substituído pela FSB. Uma substância extremamente tóxica. O Navalny ficou 5 meses hospitalizado na Alemanha e ele decidiu voltar para a Rússia, mesmo dizendo, assim que eu pisar na Rússia eu vou ser preso, não tem nenhuma dúvida. E foi exatamente o que aconteceu em janeiro de 2021. Ele pisou na Rússia, a Rússia alegou que ele não tinha informado que tinha ficado no hospital na Alemanha e por isso tinha rompido a condicional, ou seja, ele foi preso por ter ficado hospitalizado, além das outras alegações contra ele que sempre foram consideradas acusações políticas. Ele foi sempre considerado um prisioneiro político e não que ele não tivesse feito declarações polêmicas, xenófobas, ele fez, não era perfeito, mas ele era um corajoso opositor do Putin. O seu assassinato é mais uma evidência da autocracia, da ditadura que se transformou a Rússia, Kelly. Só para a gente fechar, nosso tempo está acabando, infelizmente, eu gosto sempre de te ouvir. Vitélio, a bandeira da Suécia foi hasteada na sede da OTAN em Bruxelas, ou seja, o Putin foi ficando cada vez mais cercado. A OTAN cresceu, não teve jeito. Kelly, tudo que o Putin queria com a guerra na Ucrânia era conter a expansão da OTAN. Ele falou isso por diversas vezes e continua dizendo isso. O que ele conseguiu fazer foi aumentar a expansão da OTAN. A Finlândia, que ingressou no ano passado, foi neutra por 78 anos.
depois de uma duas guerras, na verdade, a de inverno e de continuação contra o Stalin, a Finlândia perdeu 11% do território e saiu da guerra soberana. E a Suécia foi neutra por 214 anos. A última guerra da Suécia foi em 1814, no contexto das guerras napoleônicas. Então, isso fez com que a fronteira da OTAN com a Rússia dobrasse de tamanho. A OTAN hoje controla 92% no Mar Báltico e tem 1.340 novos quilômetros de fronteira seca com a Rússia ali na Finlândia. Ou seja, a guerra, que é um evento político, nesse momento demonstra derrotas políticas para a Rússia, que tem sim tido avanços táticos e alguns estratégicos no teatro de operações na Ucrânia, mas a guerra, como ensina Clausewitz, é um fenômeno político e, portanto, essas derrotas do Putin são derrotas na guerra, Kelly. Pois é. Vitélio, muito obrigada pela análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado a vocês. Boa tarde a todos.